vendo várias passagens bíblicas que falam sobre a bênção de Deus na casa. Domingo passado, o tema da nossa fala foi família, o negócio que dá certo. E eu acredito que a minha fala de domingo passado tenha suscitado na mente de muitos a seguinte indagação: será que dá certo? Porque normalmente a gente parte da experiência para a Bíblia, e aí que está o equívoco. O padrão não é a experiência, porque é verdade que as famílias estão passando por crises. Há hoje no nosso país uma forte ação, que eu diria que não é só no Brasil, no mundo inteiro, que busca descaracterizar e desconstruir família. E os efeitos estão aí, à nossa frente. Com formações novas de família. Falei da família aberta, falei do swing e outras modalidades modernas de família que são construídas, e com certeza as próximas gerações já colherão os frutos dessa decomposição do que seja a família. Portanto, a nossa proposta ao longo desse mês de maio é trazer alguma reflexão à luz da Bíblia sobre família. Eu quero nessa noite ler o texto de Lucas, capítulo 19, e dar um título à minha fala, que é resultado de uma pergunta que me ocorreu lendo o texto. Então, o tema da minha fala é exatamente o seguinte: por que Jesus quis entrar na casa de Zaqueu? Nós vamos ler o texto, e enquanto eu lia, me ocorreu essa pergunta. E é exatamente a partir dessa pergunta que eu desejo conversar com você nessa noite. Lucas 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quero lhe dizer que as famílias estão em perigo. Qualquer família. Pastor Reuel e eu participamos essa semana do retiro promovido pela Ordem dos Pastores Batistas da Convenção Fluminense. Mais de 500 pastores. E ouvindo ali os colegas pastores, orando com eles, alguns deles compartilhando suas lutas e problemas, cheguei a reforçar aquela convicção que de muito já tenho no meu coração, que qualquer pessoa enfrenta problema na família, mesmo
pastores. Ouvi alguns relatos, que eu não vou citar aqui, de colegas pastores que estão vivendo uma tempestade sem tamanho dentro das suas casas. Que talvez façam com que você, olhando para os problemas da sua família, sinta até constrangimento de pensar que você, passando por problemas, e há pastores que estão passando por problemas maiores. Isso deve nos ajudar a entender que qualquer um de nós vive possibilidade de ter problemas. O pastor não é diferente do membro da igreja, ele é apenas um irmão que Deus levanta com uma vocação especial para liderar outros irmãos. Mas não há distinção, não é diferente. As dores que você vive, os pastores vivem. Há agravantes. O agravante, por exemplo, da extrema solidão que o ministério pastoral impõe ao pastor, do isolamento, muitas vezes provocado, seja pelo perfil do pastor, ou seja pela visão equivocada que muitas vezes a igreja tem, de que o pastor é aquele homem tão santo, tão consagrado, que ele não precisa de uma visita, mas que recebe a queixa daqueles que por ele não são visitados, que não precisa de oração, mas sim de orar por outros. E eu voltei de lá pensando, meu Deus, como a gente precisa realmente pensar família. E alguns inimigos que eu preciso listar nessa introdução da minha fala, e a seguir, voltando para o texto, inimigos ferozes de qualquer família. O primeiro deles é o arqui-inimigo, o inimigo maior, chamado Satanás, diabo, acusador. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, ele diz assim, que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. É uma linguagem figurada, simbólica, ilustrativa daquilo que o inimigo de nossas almas, que não descansa, que não repousa, que milita dia e noite, buscando brechas, e que uma vez dadas a ele, tem a capacidade de destruir uma família, destruir um casamento, de lançar um moço na escravidão das drogas. Ele é o arqui-inimigo que não descansa, que pessoalmente acredito tem como foco, um dos focos principais da sua estratégia, da sua logística de combate, de enfrentamento, as famílias. Porque uma família destruída, um casamento destruído, não afeta apenas marido e mulher, afeta os pais dele, os pais dela, afeta os filhos, afeta todos os níveis de relacionamento que fazem parte da família. Então é um foco, é um alvo estratégico. E ele, sem dúvida, que é o arqui-inimigo da família. Mas há ainda um outro inimigo das famílias modernas, chamado drogas, bebida e tantas outras coisas. O Conselho Estadual Antidrogas, chamado SEAD, acusou um aumento de 20% no registro de famílias que sofrem com a violência descontrolada dos dependentes químicos e também por conta do álcool. Álcool e drogas se constituem, portanto, em inimigos ferozes, impiedosos, que afetam a família, traumatizam filhos. Não podemos imaginar as marcas que ficam na mente de uma criança quando vê o seu pai alcoolizado ou dominado por drogas, espancando a sua mãe,
espancando aquela mulher que muitas vezes se submete porque não tem como se manter longe desse monstro que as drogas e a bebida se incumbiram de construir. Mas há um terceiro inimigo que tem a ver e é chamado de a cultura do apelo sexual. Abuso sexual e pedofilia são temas que estão em moda, mas é certo que em anos passados, e talvez você que me ouve aqui nessa noite, já tenha ouvido, ou mais ainda, já tenha vivido uma situação de invasão do corpo, na forma do abuso sexual, ou da pedofilia, da ação de um adulto que se vale da inocência de uma criança e toca nas suas partes íntimas. Dados do Conselho Tutelar do Distrito Federal apontam que teve uma média diária de 5 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no ano de 2013. Foram 1.840 registros. Hoje há uma situação também que alastra e potencializa esse inimigo chamado a cultura do apelo sexual, que é o sexo virtual. Os pesquisadores dizem que está havendo uma epidemia do sexo virtual, que está atingindo milhares de pessoas que visitam de forma compulsiva sites sobre pornografia e sexo. Talvez este seja um elemento que se soma na confusão na mente de crianças que estão tendo acesso a sites sobre sexo. Uma criança de 7 anos que recebe muitas vezes dos pais um celular que abre para ele, descortina para ele o acesso ao mundo, e muitas vezes os pais, na inocência, que eu chamaria talvez de displicência, de não exercerem algum tipo de controle, e lá na escola os coleguinhas já sabem quais são os sites que o menino e a menina podem acessar. Talvez isso explique essa confusão de sexualidade que se instaura na mente de muitas crianças, e que lá fora as pessoas começam a dizer: nasceu assim. Não, senhores, a minha Bíblia diz: macho e fêmea os criou. Mas imagine num processo de formação da identidade sexual de uma criança, ela tendo acesso a tantas informações veiculadas pela televisão, veiculadas por desenhos animados que têm uma proposta aparentemente tão inofensiva. Eu lembro dos desenhos animados da minha infância, eram desenhos para criança, Jambo e Ruivão, Gato Félix, e por aí afora. Hoje há desenhos com uma temática, e são desenhos feitos para adultos, desenhos animados com fortíssima carga de sexualidade, feitos para adultos, e que as crianças estão tendo acesso. É uma situação trágica. Olhem o que eu ouvi de um colega pastor nessas viagens que a gente faz pregando. Fato real, realíssimo, de um cidadão, membro de uma igreja, de uma santidade estereotipada, santarrão. Eu tenho muito receio desses santarrões que acusam pecado na vida de todo mundo. Muitas vezes essa piedade, na verdade, é uma forma de camuflar os seus próprios conflitos. O dedo dele está acusando o outro, porque, na verdade, talvez os psicólogos aqui presentes consigam explicar, é o alter ego, ele acusa no outro aquilo que é conflito dele. E aquele cidadão, membro de igreja,
participando da sua igreja, já um senhor de idade, através da internet, marcou um encontro com um garoto de programa. E ele usando um codinome, e o moço com o qual ele marcou o encontro também com um codinome, com um apelido, nome fictício, marcaram o encontro, e quando ele foi se encontrar com aquele moço, qual não foi a sua trágica surpresa? Era o seu filho, que ele havia expulsado de casa. Um menino enveredou por um caminho tortuoso, tornou-se garoto de programa. E agora, aquele pai santarrão, deparando-se com o seu affair, com o seu contato, que era o próprio filho. Senhores, eu não estou lhes falando de algo que eu li, eu estou lhes falando de algo que eu ouvi de um colega pastor que aconteceu em uma igreja onde ele pastoreava. Essa cultura que está aí, e é claro que eu estou falando aqui para uma congregação onde provavelmente há pessoas que são viciadas no sexo, viciadas em sites pornográficos, e que não conseguem, evidentemente, desenvolver uma vida espiritual saudável, porque por mais que nós experimentemos o hálito da graça de Deus num culto cheio do Espírito Santo, se o indivíduo não tiver atitude de romper esse hábito que foi construído, ele sai de um culto como esse, tão abençoado. Se você não sentiu a presença de Deus, eu senti ali no momento em que estava orando. Aí ele chega em casa e toda a semente é subtraída, é sugada por esse monstro chamado cultura de apelo sexual. Por fim, nessa minha introdução, estão comigo até aqui? Há um outro inimigo chamado infidelidade. A infidelidade ou adultério é um pecado muito sério. Se você ler comigo Hebreus capítulo 13, e no versículo de número 4, verá o que a Escritura Sagrada, em um de tantos outros textos, nos diz. A minha Bíblia diz: honrado ou digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Pois aos adúlteros ou devassos e adúlteros, Deus os julgará. Normalmente, o enredo que culmina com a infidelidade começa com flertes. Começa com uma conversa que vai se tornando mais picante. Vai havendo permissão de ambos os lados. E todos os sinais de alerta vão sendo desprezados. Ninguém cai numa situação de infidelidade e de adultério sem que antes várias luzes de alerta tenham sido ligadas. Mas o indivíduo vai flertando com o pecado. A Bíblia diz que o diabo cega, ele esconde as consequências. Constrói no homem, por exemplo, de meia idade, que se vê seduzido por uma moça mais nova. E Satanás tem a capacidade de convencê-lo de que aquilo é bom para a sua autoestima. E ele vai sendo atraído como uma vítima que se aproxima de uma serpente prestes a engoli-lo. E quando a situação, o fato se concretiza, ninguém escapa das terríveis consequências. E esse é um inimigo terrível. Terrível. Uma antropóloga chamada Miriam Goldenberg,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro ouviu 1.300 pessoas entre 20 e 50 anos. Quero crer que nessa pesquisa ela não ouviu pessoas crentes. E o resultado do seu levantamento mostra que 47% das mulheres e 60% dos homens são infiéis. Quero crer que ela não fez nenhuma pergunta a um homem de Deus ou a uma mulher de Deus. Mas é um fato. E a infidelidade fere mais do que a perda de um ente querido. Em nome de Jesus, se o senhor ou a senhora estiver dando passos sutis, se aproximando sutilmente da infidelidade, o Espírito de Deus me usa para lhe alertar nessa noite. O Espírito de Deus me faz boca nesta noite para abrir a sua mente. Porque o ato é sempre menor do que as consequências. Estão entendendo? Você recebe a palavra? Amém? Eu penso que eu já poderia parar a pregação aqui, mas eu estou apenas na introdução. O texto que lemos faz parte da caminhada de Jesus, que culminaria com o seu aprisionamento, julgamento, condenação e posterior execução. Jesus estava passando por Jericó, diz o verso de número 1. Nesse momento, o ministério de Jesus está em movimento. O verso 1 diz: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. No verso 28, tendo dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Estamos aqui na última etapa do ministério de Jesus. E ele passa pela cidade de Jericó. Se depara com uma multidão que o seguia, diz o verso 3, mas havia uma cena que lhe despertou a atenção. Um homem chamado Zaqueu, desejoso de ver Jesus. O texto nos dá alguma informação acerca de quem era Zaqueu. Era um cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos. Era alguém rico, de baixa estatura, e sabedor pela movimentação da multidão de que era Jesus, talvez tivesse perguntado qual é o motivo disso, e alguém tivesse dito: olha, é Jesus que está passando. Ele subiu em um sicômoro, uma árvore não muito alta, mas que dava a ele a condição de ver todo o movimento de cima para baixo. E o texto sagrado diz que ele procurava ver quem era Jesus, diz o verso 13. Ele sobe naquela árvore, Jesus vai passando. Eu quero que você visualize essa cena. Jesus caminhando, as pessoas certamente o apertando, a multidão curiosa, alguns devotos, outros curiosos, talvez até alguns críticos, que acompanhavam Jesus, e em dado momento ele para em frente àquela árvore, contempla no meio da folhagem o rosto de um homem, e Jesus então olha para aquele homem e disse assim, verso 5, Zaqueu, desce depressa. Alguns dizem
que nessa hora, Zaqueu, ele não desceu, ele despencou. Zaqueu desce depressa. E a afirmação de Jesus que suscitou o tema dessa fala foi essa que ele faz no verso 5. Hoje me convém pousar em tua casa. Fui estudar esse texto e observei que, na verdade, aqui não se trata de um convite, não se trata de um pedido gentil, Zaqueu, eu posso ir à sua casa? Não se trata de um pedido gentil, Zaqueu, será que eu posso lhe fazer uma visita? Não. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: Zaqueu, eu me determino ir à sua casa. Ou seja, Zaqueu, eu estou ordenando que você me receba em sua casa. Porque, na verdade, a palavra de Jesus aqui não é de quem está se convidando, mas é de alguém que está se determinando. Hoje me convém, eu tenho interesse, eu quero entrar em tua casa. Pense comigo, a casa, em qualquer cultura, é o ambiente mais reservado da família. Eu recebo na minha casa quem eu quiser, e quem vai à minha casa precisa fazer e viver e agir conforme as regras da minha casa. Há pessoas, por exemplo, que têm o hábito de andar dentro de casa com roupas íntimas. Eu acho estranho. Imagine, o homem chega em casa e fica só com a roupa íntima, andando para cá e para lá. A mulher em casa, andando só com a roupa íntima, para cá e para lá. Vai cozinhar, tomar café, assistir televisão. Eu acho estranho, mas eu respeito, porque a casa é um ambiente particular, pessoal. Agora imagine um indivíduo que vai lhe visitar. Eu não vou dizer a minha casa, mas vai a sua. Ele quer levar a cultura da sua casa. Um dos senhores convida alguém e a pessoa chega na sua casa, na minha não, mas na sua, já vai tirando a blusa, já vai tirando a calça. O que é que você faria? O que é que você faria? Eu não sei você, mas eu diria assim, ei! Na verdade, nem faria, porque conhece o negão aqui. Família, casa é ambiente privado. O comum é o indivíduo ser convidado para ir a uma casa. Jamais dizer assim, ei, eu estou ordenando que eu hoje quero ir à sua casa. Eu vou à sua casa. Eu estou determinando ir à sua casa. Não acontece assim. Mas é isso que Jesus fez com Zaqueu. E aí me veio a pergunta, por que Jesus quis entrar na casa de Zaqueu? Eu não vou aqui caminhar na direção da alegoria, dizendo, talvez Zaqueu tivesse brigado com a sua mulher, talvez Zaqueu tivesse problema com os filhos. Caminhar nessa direção seria absurda alegoria, porque o texto não nos dá essas informações. Mas é fato que Jesus poderia ter dado uma mensagem de salvação para Zaqueu ali naquele momento. Poderia ter dado a ele a salvação naquele exato momento. Não estamos aqui lidando com um homem enfermo. Não havia qualquer debilidade física em Zaqueu. Mas Jesus disse, eu quero hoje ir à sua casa, Zaqueu.
E isso me leva a algumas considerações. Primeiro, Jesus entrou na casa de Zaqueu para mostrar que todos são importantes para ele. Jesus entrou na casa de Zaqueu para mostrar que todos são importantes para ele. Zaqueu, diz o texto, era chefe dos cobradores de impostos. Ou seja, era um indivíduo que supervisionava uma grande área de coleta de impostos. Jericó era uma cidade próspera e rica. Era a cidade de inverno dos reis e morada predileta dos sacerdotes. E sendo Jericó um próspero centro comercial, é de se supor que muito dinheiro circulava sob a direção de Zaqueu. Do ponto de vista humano, Zaqueu era um improvável, exatamente em razão da sua profissão, cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos. Era alguém que sofria resistência da parte dos judeus, sendo ele judeu representando e servindo ao Império Romano. Ele tinha pouco patriotismo e nenhuma religião. E foi exatamente em razão dessa fala de Jesus, que foi uma fala pública. Havia uma multidão, não foi um diálogo, Jesus e Zaqueu, mas foi algo testemunhado por uma multidão, porque o texto diz que uma multidão seguia Jesus. Eu imagino Jesus, aquela multidão que conhecia Zaqueu, e Jesus também o conhecia, sem antes ter tido qualquer contato com ele. E aqui há um ensino extraordinário. Eu não conheço você, não sei o seu nome, não sei suas lutas, não sei o que você está pensando, não sei o que você está desejando fazer, mas Jesus conhece você, sabe da sua intimidade, conhece a sua digital, Ele conhece o seu DNA, Ele lhe conhece no íntimo, como fez com Zaqueu. Zaqueu chamou pelo nome, e todos ali observando. E a reação foi uma reação de repúdio. Veja o texto no verso 7 que diz: todos os que viram isto murmuravam. Murmurar aqui não é falar baixinho, não. Significava dizer assim: como é que pode? Como é que pode esse Jesus convidar logo ele, dizer que quer na casa dele? Era uma fala que começou a aumentar. Eu entendo que Jesus fez isso de forma proposital, exatamente para mostrar que Jesus tem interesse em todos, todos somos importantes para Ele. A reação dos presentes mostra, portanto, essa resistência. Mas para ver Jesus, Zaqueu passou pelo processo natural de quem deseja algo. Primeiro, Zaqueu teve uma motivação. Queria ver quem era Jesus. E o tamanho do nosso desejo determina a nossa motivação. Determina até mesmo a nossa criatividade. A motivação dele era a curiosidade. Verso 3, procurava ver quem era Jesus. Era curioso. E ele foi tomado de uma motivação, e essa motivação pode ter sido também gerada pelo fato de ele já ter ouvido quem era Jesus, porque nessas alturas já era notória a ressurreição de Lázaro, por exemplo, de João capítulo 11. Nessas alturas, esse milagre já era do conhecimento de Lázaro, de Zaqueu, porque o fato da ressurreição de Lázaro aconteceu em Betânia,
a 25 quilômetros de Jericó, bem perto dali. E ele então teve a motivação. Há muitas pessoas que têm um alvo, mas o alvo não é tão forte ao ponto de lhe gerar uma motivação para alcançá-lo. Segundo lugar, Zaqueu precisou vencer obstáculos. Qualquer pessoa que deseje algo, guarde isso, precisará de motivação, mas também enfrentará algum tipo de obstáculo. Quero listar os obstáculos que Zaqueu precisou enfrentar. Primeiro, ele precisou vencer o obstáculo da multidão, verso 3. Ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Ele era de pequena estatura. Segundo obstáculo, o obstáculo da sua condição econômica. Sabe o que significa isso? Que ele, na condição econômica de ser um homem rico, precisou subir em uma árvore, uma ação indigna para quem tem dinheiro. A sua projeção financeira não lhe permitiria ver Jesus, mas ele queria ver Jesus. Ele venceu o segundo obstáculo, mas ainda um terceiro obstáculo que ele precisou vencer, o obstáculo do orgulho. Subir em uma árvore, senhores, representava um golpe duro no seu orgulho. Ele era rico, a sua posição lhe emprestava poder. As pessoas sabiam bem quem era Zaqueu. Era um homem pecador, diz o verso de número 7. Um dos chefes dos publicanos. Ninguém gosta de cobrador. Ninguém gosta. Tenho certeza que aqui não há uma pessoa que diga: eu amo cobrar, eu amo ser cobrado. Eu gosto quando o telefone toca lá em casa ou no meu celular e é da loja tal, dizendo: meu senhor, o senhor está 3 meses sem pagar a conta. E você diz: oh, coisa boa. Você faz isso? Ou então quando anda na rua e vê alguém a quem você deve. E como diz o ditado, devo sim, não pago. Esse ditado não é de crente. Eu acredito que não há aqui uma só pessoa que diga assim: eu gosto de me deparar com o meu credor, porque é tão bom quando ele vem e diz para mim: mas e aí, meu amigo, quando é que você vai me pagar? Que nem o seu Barriga no desenho do Chaves, cobrando o seu Madruga. Você lembra disso? Ninguém gosta. Na verdade, as pessoas murmuravam, diz o verso 7, contra Jesus, por ter ido à casa de Zaqueu. Zaqueu é o protótipo de muitas pessoas. Gente que tem dinheiro, mas não é feliz. Gente que tem poder, mas não tem paz. Gente que tem influência, mas é incompleto. Então, a primeira razão por que Jesus disse: eu quero entrar em sua casa, fez publicamente, todo mundo ouviu, é para deixar essa mensagem: ei, Zaqueu, mesmo sendo um homem, persona não grata, ele é importante para mim. Zaqueu, eu quero entrar em sua casa. Estão comigo até aqui? Amém? Segundo lugar, por que Jesus quis entrar na casa de Zaqueu? Jesus entrou na casa de Zaqueu para levar alegria. No verso 6, diz assim: apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Há uma outra tradução que diz assim, que ele o recebeu gostoso. Ou seja, houve uma
incomparável, indescritível satisfação no coração de Zaqueu em receber o Senhor Jesus. Agora preste atenção. Jesus não lhe fez nenhuma promessa, não lhe anunciou nenhum milagre. Ele não disse: eu quero entrar em sua casa e eu vou levar uma bênção para você. Jesus não falou nada disso. Apenas disse: eu quero entrar em sua casa. Hoje eu quero entrar em sua casa. Sabe o que eu aprendo? O simples fato de saber que Jesus se importou com ele, quando todos olhavam para ele com repúdio, evitando. O simples fato de saber que Jesus olhou para ele e disse: eu quero entrar em sua casa, Zaqueu, lhe trouxe uma alegria indescritível. Zaqueu recebeu, e até este momento, o seu único interesse era simplesmente ver quem era Jesus. Então eu quero dizer para você que Jesus quis entrar na casa de Zaqueu para levar alegria, assim como quer fazer na casa de qualquer pessoa. Não há famílias perfeitas, mas há famílias saudáveis. Que é a família saudável? É aquela que às vezes tem uns atritos, mas também tem o momento do abraço. É aquela onde às vezes um tem uma diferença com o outro, mas isso não fica muito tempo. Ao mesmo tempo em que tem a diferença, porque são pessoas diferentes, tem o momento da alegria, da piada, da risada, da brincadeira um com o outro. Às vezes eu chego, gosto de fazer cócegas na minha esposa por trás, e ela dá um pulo, e eu acho muito legal. Mas às vezes a gente tem as nossas diferenças, porque família perfeita não existe, mas existe família saudável. Família saudável. Jesus levou então a alegria. Segundo lugar, terceiro lugar. Gente, estão comigo até aqui? Amém? Você pode dizer assim, amém? Fala, homem de Deus. Prega até meia-noite. E eu vou ficar aqui. Eu ouvi que gente vai ficar aqui, hein? Pelo menos os pastores vão ficar, viu? E os diáconos também. Terceiro lugar. Jesus entrou na casa de Zaqueu para levar salvação. Mais do que a alegria resultante da presença de Jesus. O que impeliu o mestre a dizer: eu quero entrar na sua casa, Zaqueu, foi retratada pela palavra de Jesus no verso 9. Hoje veio a salvação a esta casa. A fama de Zaqueu era das piores. Alguns sugerem que o fato de ser chefe dos publicanos lhe permitia oferir lucros por meios ilícitos. Numa linguagem moderna, ele seria um chefe de um esquema de corrupção. Não é uma linguagem moderna? Alcançado pela Lava Jato de Jericó. Era esse o quadro dele. Mas Jesus chegou e disse: hoje veio salvação a esta casa. Você observa aqui uma coisa interessante. No capítulo anterior, no verso 18, Jesus está conversando com um homem rico.
para quem Jesus disse assim: olha, falta uma coisa em você. Ele era religioso, rico, jovem. E quando Jesus disse: olha, então, vende tudo que tens, reparto com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem, segue-me. Verso 22, a Bíblia diz que esse homem rico foi embora triste, porque na verdade ele não possuía a riqueza o possuía. Mas olha o que acontece com outro homem rico, chamado Zaqueu. Jesus entra em sua casa, e o que aconteceu na vida daquele homem rico foi algo tão fascinante, que levou Jesus a dizer assim: hoje veio salvação a esta casa. Eu diria que o motivo principal que fez com que Jesus se determinasse entrar na casa de Zaqueu está aqui no versículo de número 9. Hoje veio a salvação a esta casa. Quarto e último lugar, Jesus entrou na casa de Zaqueu para levar transformação. Transformação. Olha o que diz o texto no verso 8. Zaqueu levantou-se, e é exatamente por conta dessa afirmação que alguns sugerem que quando Jesus diz assim: eu quero entrar em sua casa, ele não só desceu, mas ele despencou da árvore, porque diz o texto que ele se levantou e disse ao Senhor. Olha o que ele disse, gente. Jesus não fez promessa nenhuma para ele, não prometeu cura, não prometeu prosperidade, não prometeu bênção, apenas disse: eu quero entrar em sua casa, Zaqueu. Gente, eu diria que a gente tem aqui uma nítida experiência de conversão. Conversão. Olhem a fala desse homem: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei ou roubei alguém, eu o restituo quadruplicado. A quadruplicada devolução era prescrita em caso de apropriação de ovelhas. Êxodo capítulo 22, verso 1. Essa afirmação de Zaqueu poderia ser uma confissão de culpa. Eu devolvo 4 vezes mais. Mas o mais fascinante em tudo isso é que decidiu dar aos pobres metade dos seus bens. E a lei não exigia isso. Sabe o que eu aprendo? Preste bem atenção. A legítima conversão nos faz solidários. Nada foi pedido a ele, mas ele disse: eu dou metade dos meus bens para os pobres. Uma pessoa legitimamente convertida, ela aprende a ser solidária. Ela compreende a vida numa perspectiva diferente da perspectiva do mundo, que é: eu quero ter, é só para mim, é só para mim. Quando a gente olha esse cenário do nosso país, de roubo, de assalto, institucionalizado, de milhões, 200 milhões, 50 milhões, o indivíduo sem escrúpulo, 100 milhões de dólares, e ele amealhando para si. Essa é a mente do mundo. A mente do Evangelho é oposta a isso. É aquilo que o indivíduo tem. Ele diz assim: eu quero repartir. Se entendêssemos essa verdade, a nossa coleta para ação social ultrapassaria todo mês 1 tonelada de alimentos. Somos mais de 1.200 membros, mas me parece que muitas vezes essa compreensão solidária não alcançou o coração de alguns de nós. Estão entendendo? Zaqueu, ele disse: eu dou metade do que eu tenho aos pobres. O Evangelho,
quando nos alcança nessa relação vertical, provoca uma relação horizontal. A minha experiência com Deus se traduz na minha relação com o próximo. Isso tem um nome, chama-se transformação. Olha para mim aqui, gente. São 9 horas, eu vou mais uns 10 minutos. Nosso país é um país que tem visto crescer o segmento chamado evangélico. As estatísticas dizem que 2022, a maioria da população do Brasil será evangélica. Luiz Pondé se auto-intitula ateu. Numa das suas publicações ele disse: determinado tempo, o Brasil será um país evangélico. E muitas vezes, quando eu faço essa referência, alguns dizem amém. Eu não sei se é amém. Se for esse evangelicalismo que a gente tem visto nesse país, de exploração, de vazio bíblico. Citei aqui, domingo passado, a campanha que eu vi de uma determinada igreja, chamada evangélica. Põe o seu copo com água e a gente vai orar e Deus vai abençoar. Mas se não tiver água, põe o seu copo de cachaça. Põe o seu copo de vodka e Deus vai abençoar. Aí eu pergunto, quem é que quer um país evangélico com esse tipo de evangelicalismo? Nojento, podre, que não tem nada de Bíblia e que confunde. Que confunde. Estão me entendendo? É uma banalização hoje do Evangelho, gente. Quase não se fala mais sobre pecado. O que a gente ouve é: você vai ser próspero. E tem muito crente que incorporou uma contradição filosófica, cristianismo materialista. São expressões opostas. Cristianismo é antimaterialismo. Mas hoje a gente vê crescer uma casta de indivíduos que são cristãos materialistas. Deus os abençoa com prosperidade. E muitos deles que vieram lá de baixo. E Deus os abençoou, os fez prósperos. E eles foram adquirindo, mas perderam de vista a perspectiva do verdadeiro evangelho, que é a solidariedade. Metade do que eu tenho, eu dou aos pobres. Ninguém é obrigado a dar metade dos seus bens, mas eu estou certo de uma coisa: quando o evangelho entra num coração e numa casa, ele provoca solidariedade. E se você entender a mensagem de hoje, domingo que vem, nós poderemos ter aqui à frente 1 tonelada de alimentos. 1 tonelada. Gente, 1.200 membros dessa igreja. 1 quilo de alimento. Será que pesa? Não vai fazer diferença para você, irmão. Mas vai fazer uma grande diferença para as pessoas que são atendidas pela ação social. Uma gigantesca diferença. Inclusive, irmãos amados da igreja, que discretamente nós apoiamos, sem citar o nome deles. Evangelho é isso. Provoca transformação. Finalizo dizendo o seguinte: que o evangelho, quando entra na casa e no coração, ele não melhora a pessoa. É isso mesmo que eu disse. Não melhora. Tem gente